Olá pessoal, mesmo que você só tenha feito manobras de carro nos jogos de videogames como Need for Speed, por exemplo, você provavelmente tem uma ideia de quão difícil isso é. O drifting e as incríveis corridas cheias de obstáculos podem até parecer algo fácil na tela do cinema ou no monitor do computador, mas na vida real muitas pessoas não são capazes de executá-los. Na verdade, tem gente que tem dificuldade até com as regras mais básicas do trânsito. No entanto, como em qualquer área, existem entre os motoristas umas pessoas que são verdadeiros gênios. É sobre elas que falaremos hoje. Vamos lá! Estacionar um caminhão. Não é preciso ter muitos anos de experiência de direção para saber que quanto maior o veículo, mais difícil é estacioná-lo. Hoje em dia, existem muitos dispositivos como câmeras de visão traseira que ajudam nesta tarefa, claro. Mas no mundo existem também pessoas habilidosas que fazem manobras incríveis em caminhões enormes, sem a ajuda de nenhum equipamento. É o caso da performance deste motorista de um caminhão Iveco durante uma competição pelo título de melhor motorista. Veja como esse cara ao volante desliza rapidamente entre os obstáculos e estaciona o veículo com uma precisão quase cirúrgica. Esse tipo de competição acontece em vários lugares do mundo. Uma das mais famosas delas é o famoso Rally Dakar, realizado anualmente nos mais diversos países da Europa à América do Sul. Esta competição envolve motoristas de vários veículos, carros, motos, quadriciclo, UTVs e finalmente caminhões. O mais interessante é que a maioria dos participantes é amador e não profissional. Subir as escadas. Para falar a verdade, à primeira vista parece que esse cara superou as leis da física de tão incrível que é a sua manobra. Este cara ao volante é o piloto vencedor da corrida mundialmente famosa 24 Horas de Le Mans, em 2017, na categoria LMP2. Estamos falando do chinês Hou Ping-Tun. A princípio, uma vitória nessa competição tão incrível já o torna quase sobre-humano, mas ele decidiu não parar por aí e participar de outro desafio igualmente louco. Para começar, Tun subiu por uma estrada íngreme com 99 curvas. Depois, ao volante de uma versão híbrida de todo-terreno Range Rover Sport, ele dirigiu até o pé do famoso arco conhecido como Portões do Céu, localizado na montanha Tianmen, na China. O caminho até o topo da montanha contém uma enorme escada com 999 degraus. Sua inclinação é de até 45 graus, embora de alguns ângulos pareça que é até de 90. Antes do início do experimento, ninguém, nem mesmo os autores do desafio da Land Rover, tinham certeza absoluta de que o motorista não acabaria saindo do percurso e morrendo. Afinal, antes dele, ninguém havia feito nada do tipo. Mas o incrível aconteceu. Hou Ping-Tun escalou a desafiadora montanha de uma só vez e transformou a façanha em realidade. O caminho completo, incluindo a estrada serpentinada e os degraus, foi percorrido em 22 minutos e 41 segundos. A potência do carro que participou do desafio é de 404 cavalos. Você provavelmente já deve ter feito a pergunta, mas por que tem tantos 9 neste desafio? Este é um número da sorte em muitas culturas asiáticas. Em 1999, uma performance especial foi organizada na mesma montanha, na qual aviões voaram através do arco natural no topo da montanha. Drifting com os pés. Por trás deste vídeo incrível com manobras malucas está não só a coragem do motorista, mas também uma história comovente de luta e de fé em si mesmo. Quase 15 anos atrás, o polonês Bartosz Ostalowski sofreu um terrível acidente de carro. Felizmente, sua vida foi salva graças à rápida chegada de uma ambulância. Ainda assim, houveram perdas. Para conseguir manter o jovem de 20 anos vivo, os médicos tiveram que amputar seus 2 braços. Muitos teriam se desesperado no seu lugar e nunca mais seriam capazes de olhar o mundo
mundo com os mesmos olhos. Mas esse cara literalmente reaprendeu a viver e a fazer as coisas cotidianas com os pés em vez das mãos. Além disso, ele não desistiu de um sonho que tinha desde a infância, se tornar um piloto profissional de carros de corrida e correr pela equipe nacional nas competições mais bacanas. Para isso, Barstosz aprendeu a dirigir um carro com os pés e hoje em dia ele faz parte da lista dos drifters mais legais do mundo. Mas como exatamente ele dirige seu Nissan Skyline GTT R34 personalizado? Com o pé esquerdo, ele gira o volante. Com o pé direito, pressiona os pedais. As marchas são trocadas com a ajuda de uma prótese especial presa no ombro do piloto. Achamos que essa seja talvez uma das histórias mais legais de motivação. Andar em duas rodas. Se você não ficou satisfeito com a velocidade nos vídeos anteriores, agora vamos resolver esse problema. Este vídeo é revigorante, como uma xícara de café forte. Nele, um dublê da Finlândia chamado Vesa Kivimäki atualizou o recorde de velocidade do livro Guinness em uma BMW. Mas não foi só isso, ele fez a manobra lateralmente, isso é, em apenas 2 das 4 rodas. Além disso, a uma velocidade ligeiramente superior a 186 km/h. A corrida foi de tirar o fôlego, aconteceu na pista do aeroporto de Seinäjoki e o evento foi patrocinado pela companhia Nokian Tyres, que aproveitou para demonstrar seus pneus ultra fortes com aramida em sua composição. O recorde anterior tinha sido estabelecido pelo sueco Goran Eliasson e sua marca foi de exatamente 5 km/h menos que a do Kivimäki. Existe um outro recorde semelhante para a maior distância percorrida por um carro nessa condição. Você pode não acreditar, mas ele é de pouco mais de 370 km. Drift com trator. Quem disse que apenas os carros tunados da Nissan, da Mazda e da Toyota podem fazer derrapadas e borrachões? Com a abordagem adequada, um trator pode andar até mesmo de lado. Isso foi comprovado pelos funcionários da marca sueca de pneus Vianor. Eles pegaram um trator Volvo BM Terrier de 1956, o tunaram até 225 cavalos de potência e o levaram aos campos agrícolas. E o resultado foi bem sucedido. O trator fez manobras incríveis de dar inveja até nos pilotos mais experientes. Salto em parafuso com um carro. Você conhece uma acrobacia conhecida como parafuso? Nela, o veículo gira 360 graus em relação ao seu eixo longitudinal, mantendo a direção geral do seu movimento. Em geral, esse truque é realizado por pilotos em aeronaves, mas recentemente ele se tornou um pouco mais pé no chão, por assim dizer. Tudo graças ao dublê britânico Terry Grant. Em 2017, detentor de vários recordes do livro Guinness, ele realizou uma manobra impensável. Ele voou 15 metros com seu crossover Jaguar E-Pace, fazendo um parafuso de 270 graus, o mais longo da história dos carros fabricados em série. Durante o salto, o piloto foi exposto a uma aceleração de 5,5 G. Só para que vocês tenham uma ideia, os cosmonautas experimentaram muito menos aceleração durante o lançamento da sonda Soyuz. 2 anos antes, Terry Grant fez uma outra acrobacia incrível. Ele dirigiu pelo maior loop mortal do mundo, cuja altura era de quase 20 metros. Estacionamento paralelo. A arte da baliza paralela nem sempre é fácil, até mesmo para motoristas experientes o suficiente. No entanto, até mesmo nessa disciplina são estabelecidos recordes ao redor do mundo. Um dos melhores profissionais dessa área é considerado o piloto chinês Han Yuan, que faz balizas paralelas em Mini Coopers. Em 2012, em questão de segundos, ele pôs seu carro em uma vaga com apenas 15 centímetros a mais que o veículo. E 2 anos depois, ele quebrou seu próprio recorde. Naquela época, o espaço extra que ele tinha para estacionar era de insignificantes 8 centímetros.
túnel estreito. Este vídeo poderia ser chamado de eu tentando entrar no meu jeans favorito depois das férias, ou algo do tipo. Nele, um ônibus turístico manobra milimetricamente para passar por um túnel de pedra em uma rodovia na Dakota do Sul. A largura do túnel é de cerca de 2,44 metros, enquanto a largura do ônibus é de alguns centímetros a menos. Felizmente, a habilidade do motorista é suficiente e os turistas conseguem sair do buraco são e salvos. Oito horas de drifting. Aos taxistas comuns não se recomenda trabalhar por mais de 8 horas seguidas, pois isso pode ocasionar perda de concentração e o colocar em situações perigosas na estrada. E isso apesar de que em uma cidade grande o motorista fica mais da metade do dia no engarrafamento e não em movimento. Mas 8 horas ao volante podem se tornar um recorde quando se trata de tipos menos comuns de direção. É o caso do instrutor dinamarquês Johan Schwartz, que durante horas seguidas derrapou em círculos em um BMW M5, estabelecendo assim um recorde mundial. No total, o motorista percorreu 374 km sem parar. O principal obstáculo para a execução dessa manobra era a questão do abastecimento, mas foi possível resolvê-lo graças a uma inovação da BMW. O carro do Schwartz foi reabastecido em movimento usando outro carro de drifting com um tanque adicional no porta-malas. Um dublê saiu pela janela, conectou a mangueira ao carro do Schwartz e começou a bombear combustível. Inteligente, não é mesmo? Dirigir de ré. A maioria dos motoristas, quando precisa dar ré, respira fundo antes de começar a manobra sem vontade. Mas para alguns motoristas, dirigir de ré é uma verdadeira diversão. Esse indiano simplesmente não anda de outro jeito, e ele faz isso já há 12 anos seguidos. Durante todo esse tempo, ele dirigiu uns 65 mil quilômetros. O mais interessante é que esse cara chamado Harpreet não começou a dirigir seu carro de ré por um mero capricho pessoal. Uma vez, seu carro quebrou no meio da estrada, parou de andar normalmente e ele precisava chegar em casa de qualquer maneira. Portanto, o engenhoso motorista decidiu dirigir por todo o caminho de volta de ré, olhando pelo para-brisa traseiro. E ele não parou desde então. Além disso, ele já conseguiu adaptar seu carro a esse tipo de direção e até abriu uma escola especializada em sua cidade natal para treinar outros motoristas. Lombada enorme. Este vídeo, é claro, não passa de uma propaganda, mas seus criadores definitivamente precisam ser elogiados pela criatividade e bom humor. A empresa britânica Jaguar Land Rover decidiu testar a paciência dos motoristas e construir uma lombada de 1,5 metro de altura em um dos distritos de Londres. É claro que as pessoas no vídeo são provavelmente atores, mas é difícil não simpatizar com eles ao ver o vídeo. O experimento fica particularmente cruel quando o crossover de luxo Range Rover Evoque aparece de repente na rua e supera o obstáculo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, pedestres e motoristas observam silenciosamente, de boca aberta. Bem, nós ficamos felizes de que essas lombadas não são usadas em todos os lugares. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.